A gente está querendo hoje aqui discutir um pouquinho sobre o câncer de cabeça e pescoço. A gente tem dados agora recentes da estimativa de 2023, né, que o INCA liberou, e é um tumor muito frequente no Brasil, está entre os mais frequentes entre os homens do Brasil. Peraí, que eu acho que agora eu vou conseguir incluir aqui Headspace. O Headspace, só um minutinho. Oi! Ei, Olá, Eveline! tudo jóia? Tudo jóia? Que entrar para sair no canal também, né? Isso, que aí a gente participa. Maria Paula, como pessoa aí física, o Headspace, a Eveline como pessoa representando o Headspace aí também, e aí a gente consegue bater um papo. Então, para quem está nos assistindo, tem várias pessoas que eu estou vendo aí, que são amigos, são colegas de trabalho. Tem Yuri, que trabalha com cabeça e pescoço aí há alguns anos aí na BNS, tem Bruna, que é radioterapeuta, tem cirurgiãs dentistas, tem várias pessoas participando. Então, o objetivo dessa noite, pessoal, é a gente falar um pouquinho sobre câncer de cabeça e pescoço e principalmente trazer para vocês que são parceiros aqui no GBCP e participam das coisas aqui do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, o que é esse projeto maravilhoso que é o Headspace. Então, como eu estava falando, o câncer de cabeça e pescoço é um dos mais frequentes no homem no Brasil. A gente está falando o terceiro mais frequente no homem no Brasil, segundo, terceiro lugar aí. E se a gente pensar em mulher, a gente pode falar de câncer de tireoide, que é muito frequente também na mulher no Brasil, tá? O quinto mais frequente. E o que chama atenção no carcinoma de cabeça e pescoço é como o diagnóstico é tardio, né? Então, a gente tem estudos mostrando que 70%, 80% dos casos, o diagnóstico é tardio. E a gente trouxe a Maria Paula aqui, e a Eveline, aqui está pelo Headspace, para falar um pouquinho sobre esses tumores. Mas eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse, né, Maria Paula? Você e a Eveline aí também. E para a gente falar, depois que vocês se apresentarem, o que é esse projeto? O que é esse estudo? O que é o Headspace? Para o pessoal que está assistindo saber do que a gente está falando. Olha, muito obrigado, Aline, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu vou passar a palavra para a Eveline, porque ela é a nossa, vamos dizer assim, a nossa comunicadora oficial. Então, eu queria que ela se apresentasse e contasse por que ela está aqui, para depois eu falar sobre o projeto em si. Obrigada, Maria Paula. Bom, eu sou Eveline Araújo, sou jornalista, sou pós-doc da Maria Paula na área de jornalismo científico, né? E justamente a gente foi incluída no projeto para acionar as redes sociais, para mobilizar as redes sociais, para tornar esse assunto mais conversação no dia a dia. Isso ajuda a prevenir e também ajuda a fazer um diagnóstico mais precoce, né? Então, nesse sentido, as redes sociais e a parte de comunicação tem sido um alicerce importante na divulgação dos sintomas, dos fatores de risco, de como acessar o sistema de saúde, né? Para poder agilizar o tratamento, porque o câncer de cabeça e pescoço, ele, se for diagnosticado tardiamente, ele deixa muita sequela, né? E baixa a qualidade de vida. Então, daí agora eu passo para a nossa líder, para a nossa head, que é a Maria Paula, para ela explicar mais a parte de estatística, a parte de infraestrutura e de pesquisa que tem sido feito, né? É com você, Maria Paula. Tá, obrigada. Então, muito obrigada de novo, Aline. E eu quero contar para você um pouco da história do Headspace, da onde que ele surgiu. O Headspace é um projeto fruto de um projeto anterior, que a gente chama Interchange, que a gente, quando eu trabalhava lá no IARC, a gente pensou, vamos tentar fazer alguma coisa no Brasil e na América Latina para entender por que o câncer de cabeça e pescoço chega tão avançado. Os tumores de boca, orofaringe, não só tireoide, seios paranasais. Então, a gente começou esse processo. Foi um projeto que cada um deu o seu conhecimento e foi montado esse projeto com a Argentina, Brasil, dentro do Brasil, São Paulo, a gente integrou também Vitória
e Goiânia. Aquele projeto que a gente faz com as pessoas que têm as mesmas aspirações que a gente. Por exemplo, o Podestá queria muito melhorar o diagnóstico precoce. Eu também estava preocupada. Então, nós tivemos um grupo de pessoas que começaram a preocupar com câncer de cabeça e pescoço. Depois de alguns anos, nós conseguimos recrutar, é um estudo que a gente chama caso-controle. A gente recruta um caso e pareia ele com uma pessoa sadia. Então, nossa meta era 2.000 casos e 2.000 controles. E nós conseguimos 2.000 casos e 2.000 controles aqui no Brasil e na Argentina, que foram os países que a gente conseguiu evoluir mais. Depois disso, o que aconteceu? Nós estávamos com um banco de dados, mas nós precisávamos entender como é que estava essa pessoa. Então, nós tínhamos 2.000 casos, 2.000 pessoas, sem ter estudado muita coisa. Aí, o que nós fizemos? Aplicamos um grant na comunidade europeia, que foi o Horizon 2020, e dentro dessa proposta, nós propusemos várias coisas. Uma delas foi entender por que o paciente chega com doença avançada. E isso aí não seria só no Brasil. Entraram outros parceiros da Escócia, né, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil ficou Brasil, Goiânia, São Paulo, Goiânia, Vitória e Barretos. E mais recente, e depois entrou o Uruguai e a Argentina. Então, esse grupo de pessoas nós estamos querendo estudar. E aí, dentro das propostas, nós criamos grupos de trabalho. Um grupo de trabalho um dos grupos foi da comunicação, porque a grande questão que a gente achava, por que eles chegam atrasados ou com câncer avançado, provavelmente por um problema de comunicação, de não entender, de não ter conhecimento sobre a doença. Aquilo que a gente chama do letramento em saúde. Então, eu não sei direito o que significa ter um câncer de boca, um câncer de laringe, o que é laringe. Então, aí daí, a saída que foi proposta foi da gente investir nas mídias e tentar decodificar isso, não só para os pacientes, mas como a população em geral. Eu não tinha experiência nenhuma nisso e foi muito difícil, porque começar esse processo e entender como que trazer essas pessoas para esse entendimento foi um passo muito difícil e a gente já, como é que fala? Eveline já é a nossa segunda aluna de pós-doc, porque o diálogo para essa compreensão ele é difícil. Porque às vezes você fala com um residente, você fala com um médico generalista, e quando nós fomos comparar, o grupo da Escócia resolveu comparar os resultados com centros brasileiros, cada um era de um jeito, não existe uma homogeneidade. Daí nós propusemos um guideline. Como é que são os guidelines? Como é que cada país trata cada paciente? Então, a gente está fazendo uma revisão sistemática do guideline. Essas são, eu estou falando só do grupo aqui do Brasil, o que a gente está fazendo. Certo, certo. Entendeu? Então, pelo que eu estou entendendo, então, para o pessoal que está entrando agora, o Headspace, na realidade, que é um estudo que veio lá do Interchange e que o Interchange, vocês fizeram ele meio que na marra, olha, vamos fazer, eu lembro disso, eu já participei de algumas reuniões do Interchange, era aquele grupo entusiasmado, Podestá, Olívia, Kowalski, o doutor Zé Carlos lá de Goiânia. Isso. Então, era um grupo super entusiasmado e fez ótimos trabalhos, né, Maria Paula? Vocês têm várias publicações pelo Interchange, né? Nesse caso, controle gerou várias publicações maravilhosas. E o Headspace é como se fosse um passo a mais aí do Interchange, até inclusive, então, pelo que você falou aí, o Headspace ele tem um financiamento, um apoio e financiamento do IARC, né, da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, e
pelo que eu li Comunidade. também, da OMS. Ela tem um braço também de apoio da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde, é isso? Isso. Esse projeto está junto à Organização Mundial de Saúde, mas nós conseguimos, Aline, o financiamento da União Europeia, depois de muitos anos. É mesmo? Conseguimos. E aí, com esse financiamento, como nós tínhamos amostras de sangue desses pacientes, mas nós só tínhamos um questionário epidemiológico e amostra, agora nós estamos estudando, o grupo de Vitória, lá do Podestá, estão estudando qual é a melhor método de fazer o diagnóstico de HPV em câncer de orofaringe. A Sandra está estudando o RNA. O Luiz Sandra é fantástica, né? Sandra, para quem não sabe, Sandra está lá na Universidade de Vitória e ela é super colaboradora, né? Colaboradora com vocês, né? A gente é unha e carne, entendeu? E demos certo. E o Rio, o INCA, está fazendo, junto com Barretos, a metilação desses pacientes, para ver se tem algum metilador especial. E o pessoal lá dos Estados Unidos, o Neil Reis, está fazendo a genômica desses casos. Porque com esse dinheiro da comunidade europeia, cada um se dedicou a uma coisa. Um braço. Como o David olha muito a parte socioeconômica, ele está estudando o sistema o sistema de saúde em cada grupo dele, em cada local participante. Hoje nós somos 14 participantes. Entrou agora, mais recentemente, o Paraguai, o Paquistão, não lembro mais, Paraguai, Paquistão, só sei que agora aumentou o número de... A Itália também entrou. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa pode entrar, entendeu? Isso é uma pergunta que eu vou fazer no final, vou deixar essa pergunta para o final. Pessoal, então, nós estamos discutindo aqui sobre pesquisa em câncer de cabeça e pescoço, sobre o super projeto Headspace, que é coordenado pela Maria Paula Curado. A Eveline é a pós-doc da Maria Paula, que cuida da parte de comunicação do Headspace, está aqui também com a gente. Então, eu queria saber mais, Maria Paula, um pouquinho, sobre essa questão, sobre os grupos de trabalho do Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer e o impacto que pode ter esse estudo aí, por exemplo, do HPV, que muito me interessa, né? HPV, depois a gente vai falar sobre essa questão do HPV no câncer de orofaringe. Mas eu queria saber de você, vocês estão pesquisando, então, HPV, diagnóstico precoce, RNA, Sandra está dedicando, mas eu queria te ouvir também, tem mais grupos de trabalhos, além dessa questão do HPV, seja na metilação, seja, né, com a Sandra no RNA? Quais são os grupos assim, que vocês têm dedicado? Assim, vários braços, pelo que eu entendi, sim, né? Sim. Nós temos, vamos dizer, 9 grupos, 10 com o grupo que supervisiona. O primeiro grupo nosso é a coordenação do projeto, que é feito pelo IARC, a Organização Mundial de Saúde. O segundo grupo nosso é o chamado grupo de recrutamento. Por que esse grupo foi criado? Foi decidido, nós já tínhamos os 2.000 casos, 2.000 controles, que cada centro deveria recrutar mais 100 pacientes para ampliar o N, entendeu? Com o número de casos mais recentes. Porque esse projeto começou em 2011 e acabou em 2015, o Interchange. Então, agora, em 2019, a gente queria ampliar o grupo. E fizemos o acompanhamento desse paciente do Interchange por 5 anos, fazendo entrevista e colhendo sangue. Só que agora nós queríamos saber o que estava acontecendo. E aí a ideia é que cada centro recrutasse 100 pacientes. Como são 14 centros, seriam mais de 1.000 pacientes recrutados. Super estudo, hein? Mas aí seria só caso, não entra controle. Claro, tá? Não entra controle. E aí, esse é o primeiro grupo, o grupo de recrutamento. O segundo grupo é o grupo... A gente quis mostrar 2 coisas. A questão biológica, translacional do laboratório, mas o social também.
o acesso ao tratamento. E aí, o segundo grupo estuda os sistemas de acesso ao tratamento em cada lugar do mundo, para poder entender como é que o paciente chega e por que ele chega atrasado. Por que no Brasil ele chega? Como é que é lá na Inglaterra? Na Inglaterra, eles têm 20 dias no máximo para iniciar o tratamento, e tem lei para isso. Então, por que aqui no Brasil vai até 60 dias, acima de 60 dias? E como é que funciona isso? E não tem nada para proteger o paciente, entendeu? Entendi. A advocacia. Então, esse foi o outro grupo. Depois tem o terceiro grupo, que é o que está estudando a genômica desses tumores, como é que a genômica, que alterações que esses pacientes têm na genômica, que pode ter alguma interferência no aparecimento do tumor. Depois entrou também o Luiz Felipe. Isso tanto para HPV positivo quanto para negativo. Independente. Tá. E orofaringe. E no caso, o Luiz Felipe, que é junto com o pessoal lá, o INCA, junto com o Barreto, estão fazendo a biópsia líquida desses tumores, colhendo material para ver se tem tumor disponível, se tem tumor no sangue desse paciente, que seria uma forma de tentar identificar de forma o mais inicial possível esse tumor. Eu vou te dar um exemplo que o Paul Brenner é super entusiasmado, mas a gente não conseguiu ir para frente. Existe uma coorte de 500 mil pessoas lá na Europa que chama EPIC. Eles pegaram, tem mais de 20 anos essa coorte, e alguns pacientes tiveram câncer de cabeça e pescoço. O que eles fizeram? Eles pegaram o sangue desse paciente no momento que eles tinham sido colhidos e encontraram marcadores para câncer de cabeça e pescoço 20 anos antes. Esse estudo EPIC, eu sou fascinada com ele. Ele é um estudo que, se não me engano, ele começou com uma parte muito nutricional. É isso. Né? Ele é um estudo de avaliação de alimentação com 500 mil pessoas. Pessoal, vocês imaginam o seguinte, 500 mil pessoas foram avaliadas, sem câncer. Isso. E aí, eles colheram sangue, 20 anos atrás. E aí, eles tinham esse sangue dos pacientes e viram, então, dessas pessoas, e viram quem teve câncer. Isso. Então, por exemplo, de cabeça, de boca, de garganta e tudo. E uma coisa que esse estudo, o EPIC, mostra, né, Maria Paula, é que aqueles pacientes que tinham uma alteração no sangue relacionada ao HPV, que é aquela proteína, o E6 e o E7 do HPV, quem tinha essa alteração, o anticorpo contra o HPV no sangue, o risco de desenvolver o câncer de cabeça e pescoço aumentava em mais de 200, o câncer de orofaringe aumentava em mais de 200 vezes, né, Maria Paula? Isso. Um odds ratio acima de 200, se não me engano, não é isso? Isso. E aí, o que acontece? Isso foi uma descoberta. Então, chegou-se à conclusão que a sorologia pode fazer o diagnóstico precoce. O grande problema que a gente teve quando descobriu isso foi a gente não sabia onde era o tumor. Porque HPV positivo, colo de útero, vulva, orofaringe. Então, na prática, esses pacientes teriam que receber o quê? Uma surveillance, né? Um rastreamento mais forte, né? Forte, entendeu? Então, esse picou, mas hoje saiu agora há pouco tempo um outro artigo sobre isso, mostrando que o risco desses pacientes com a sorologia positiva continua alto e eles têm que ser seguidos. Mas isso aí vai precisar de criar uma política para isso. E nós vamos ter que vai ter que ser também, tornar essa sorologia, vamos dizer assim, obrigatória no grupo de risco ou no grupo suspeito. Exatamente, isso é muito bacana, né? Então, o Headspace vai ajudar nisso, né? Então, nós já falamos em 4 grupos: acesso, recrutamento, é um grupo que estuda acesso, o outro que faz a questão do recrutamento, da genômica, da biópsia líquida. Isso. Tem mais alguma coisa aí nesses braços aí do estudo? Tem mais coisas, a genômica eu já falei, a biópsia líquida. Depois nós entramos com a comunicação. Entendeu? Tá.
Aí que foi, e os guidelines, aí entrou comunicação e guidelines. Porque antes era só comunicação, e nós começamos a discutir, tá bom, se eles chegam tarde, como é que é o guideline de tratamento? Se a gente usar o NCCN, que é o guideline americano, ele pode ser aplicado aqui em Goiânia, ou lá no Amapá, ou mesmo lá no Uruguai? Como é que fica isso? Então, a gente está justamente, nós fizemos agora, estamos como aluna também de pós-doc, fazendo uma revisão sistemática sobre como é que são os guidelines no mundo. Nós já conseguimos identificar 109 artigos, é uma santa que está lendo isso, sabe? E nós estamos tentando e vamos criar os guidelines, e aparentemente na nossa última reunião vai ser um scope review por sociedade, para ver como cada sociedade implanta no seu país o guideline. A gente tem um estudo que a gente fez aí em 2017, Kowalski ajudou, a gente pesquisou no Brasil, fez um survey com os médicos que tratam cabeça e pescoço, e qual que era o guideline que esse pessoal usa no Brasil. 70% usa o NCCN, que é um guideline americano. 90% usa guideline, e desses 90%, 70% usa o NCCN aqui no Brasil, que é um guideline americano. Então, a gente tem hoje os guidelines, nós, do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, a gente desenvolveu aí com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica o guideline, que é mais de tratamento sistêmico, né? Mas é uma ótima, realmente, iniciativa essa para a gente... Não adianta a gente falar que tem que fazer a droga tal, se a droga tal não existe no país. Você tem que fazer radioterapia com até 30 dias após cirurgia. Mas e aí? A fila da rádio que a gente tem? Então, são problemas sociais, são problemas de acesso e inclusive, governamentais em muitos países. Nós não estamos falando só do Brasil, né? Que o Headspace, você está falando que são 11 países, até mais de 11 países. 14, 14 países. E uma coisa, eu coloquei aqui várias perguntas, pessoal, se alguém tiver curiosidade, pode enviar também as perguntas. A Eveline colocou aqui que a Eveline não está participando aqui pelo Headspace, ela caiu, que ela não estava conseguindo nos ouvir, mas existe a questão do braço da prevenção, né, que ela está falando aqui também. E concordo com você, a Eveline colocou aí sobre a questão dos problemas estruturais que a gente vive nos países, né? Maria Paula, saindo um pouquinho assim, não só falando do Headspace, mas vamos falar sobre o câncer de cabeça e pescoço de uma forma geral com o cenário Brasil, né? Você fez, junto com o pessoal, né, aí, do Interchange, vários estudos. Você tem mais ou menos o porquê? Você já chegou a alguma conclusão pelos estudos que você fez até o momento? Por que chega tão avançado no Brasil? 80% dos casos a gente diagnostica em fase tão avançada, e é um tumor que literalmente está na cara, né? Então, está na boca, e 80% estadio 3 e 4. Você tem alguma assim? O Interchange te deu uma ideia por que tão tardio, não? Olha, com Kowalski a gente olhou isso há muitos anos atrás, e no começo a gente já falava, não, a culpa é do médico. Depois, alguns anos, que ele não sabe fazer o diagnóstico. Então tá, vamos treinar os dentistas, vamos investir nesse dentista. Passou uns tempos, a gente olhou de novo, a culpa não era do dentista, a culpa era do paciente. Mas como a culpa era do paciente, a gente não sabia por que a culpa era do paciente. Mas agora, nesse exato momento, a gente chegou a uma conclusão. A culpa é do sistema de saúde. Não é tanto do desconhecimento do paciente, não é tanto do profissional, entendeu? O paciente desconfia, mas ele não tem como chegar no tratamento com rapidez. Porque tratar câncer na rede pública não é prioridade. Então, sabe o que acontece, Aline, que a gente está vendo, um artigo que a aluna minha está acabando de terminar? Os pacientes com casos mais avançados
entram mais rápido no sistema de saúde. Por quê? Porque eles estão sangrando, eles estão com um nódulo grande, então eles correm para ser atendidos. Aqueles que têm uma lesão pequena, que não estou sentindo nada, vão para o fim da fila. Então, e aí, quando chega para tratar, já está avançado. Aí o que acontece? Dá prioridade para quem tem mais sintomatologia. Tá magro, chega no pronto-socorro, é câncer de boca, tem que internar correndo. O outro que não está com uma lesão, está um pouquinho rouco, pode esperar. Aí, quando ele chega, não tem mais jeito. Então, essa inversão da ordem é que está atrasando mais o diagnóstico do paciente, entendeu? A gente fez um estudo aqui, João Marcos é o cirurgião de cabeça e pescoço, que trabalha aqui comigo em Divinópolis, né? Para quem não sabe, eu sou de Divinópolis. E João, ele fez um estudo da graduação, com os alunos da graduação, e 100 pacientes com câncer de boca e orofaringe. Um estudo prospectivo. O paciente, quando ele entrava para primeira consulta lá na cirurgia de cabeça e pescoço, eles avaliavam, faziam um questionário no sentido por que ele chegou naquele momento, quem que ele passou antes, um estudo de tempo. Mas algumas coisas que me chamou a atenção nesse estudo é que os pacientes que atrasam, muitas vezes, eles usam mais antibióticos. Ele fica lá na farmácia e tal. Mas o dado mais relevante, além de ser 80% dos casos que chegaram, caso avançado, o dado mais relevante, Maria Paula, é que 9% desses pacientes faleceram antes de tratar. Então, entre consultar e fazer a cirurgia definitiva, porque foram 100 pacientes, um estudo pequeno, mas 9% dos pacientes faleceram antes de tratar. Então, além de ser mais mórbido o tratamento, diminui chance de cura. Isso aí, você vê que às vezes o paciente nem tem a chance de tratar. Então, é o sistema realmente que... E a gente fica tentando achar um culpado, nominar, assim, é o paciente, é o médico, é o dentista, e realmente é o sistema. É o sistema de saúde que não dá prioridade para o câncer, que é a segunda causa de morte no mundo hoje. Daqui uns dias vai ser a primeira. Porque o sistema não está preparado para isso. Entendeu? Ele não pensa no câncer como uma doença de urgência. Porque é uma doença que existe, que você falou, um tratamento complexo. E às vezes não tem a droga, o aparelho de radioterapia não é o melhor. Mas mesmo assim, outro dia teve uma médica aqui, que eu estava conversando com ela falou, Maria Paula, ela trabalha na Santa Casa, que é a SUS. Ela falou, Maria Paula, eu estou com um paciente jovem de linfoma de Hodgkin, eu não consigo ninguém para fazer uma biópsia nele com a massa enorme na axila. Eu tenho que implorar para o povo para tirar ele da fila. Porque eu não tenho as drogas para tratar. Eu vou tratar com o que eu tiver, mas eu quero cuidar dessa pessoa, porque a chance de cura dele é alta. Então, isso deixa a gente muito mal, de saber que o sistema está impedindo a cura desses pacientes que são curáveis. A gente está meio num apagão, né? O momento do país está no apagão. Acho que o mundo pós-pandemia está aprendendo a se reorganizar, o Brasil também, mas o Brasil teve outras questões também. Mas o que eu posso falar é que nós, teoricamente, a gente teria muita sorte de ter o SUS, né, Maria Paula? Assim, que é um sistema maravilhoso no desenho. E esse escalonamento de gravidade, então, atenção primária, que é ali no posto de saúde, para as coisas mais simples, a hipertensão, controle clínico mesmo, coisa mais simples. E depois a atenção secundária, que aí vai mais para as especialidades, e a atenção terciária. E o que eu vejo realmente é que isso, no papel, é maravilhoso, mas ele cria uma burocracia que muitas vezes, para pacientes com câncer, eu já tive, uma vez eu trabalhava voluntário num posto de saúde, e chegou lá na tarde uma senhora de 58 anos com a leucoplasia na língua e com uma pequena lesão ulcerada. E aquela senhora, quando eu olhei, eu falei assim, não, é uma leucoplasia, precisa de biopsiar. E só para você entender, no mesmo posto de saúde que eu estava, tinha um dentista que estava do meu lado, consultório do lado. Aí eu falei com ela assim, olha, tem como você biopsiar ela para mim? Ela falou assim, não,
tem que mandar para o CEL, né? Que é atenção secundária lá. Eu falei assim, mas como assim? Mas você está aqui do meu lado. Ele falou assim, não, mas quem faz isso não é aqui. Isso era julho, aí agosto não me deram notícia, setembro nada, outubro ela voltou comigo. Ah, cadê a biópsia? Não consegui ainda, porque não conseguiram marcar. Aí o filho, vendo que eu estava preocupada e tudo, pagou a biópsia e não tinha câncer, era uma leucoplasia sem câncer. Mas é só para a gente ver que, às vezes, o sistema tem um desenho maravilhoso, é aquilo que você falou, mas não ajuda, né? Então, é muito... Isso é impressionante. Eu queria só cumprimentar aqui o Podestar, que está aí também, o Alan Roger. Alan é um super dentista. Sim. Além de todos os outros aqui, tem vários aqui que eu estou vendo aqui, que oncologista, dentistas, fono, cirurgião, Jomar. Então, nós estamos aí com uma audiência boa aí, ó. Que Olá bom. a todos. O que mais, Maria Paula? Vamos falar mais sobre o que você espera do Headspace. Qual que é a sua perspectiva? A minha perspectiva é que a gente consiga fazer mais diagnóstico precoce. Mas, além disso, só o diagnóstico precoce, do ponto de vista laboratorial, não é suficiente. Eu acho que com a comunicação, melhorar o acesso desses pacientes ao diagnóstico. A gente sabe, que a gente viu, Aline, foi o seguinte: aqueles que conseguem fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento funciona. Legal. Flui tranquilo, porque já é uma coisa padronizada, já existe uma... isso já está bem sabido dos oncologistas. O grande problema é esse paciente conseguir ser tratado. Então, encurtar essa jornada de tratamento é o que a gente espera através do Headspace. E uma das coisas que a gente acha que pode ajudar é esse grupo de comunicação que foi criado, disseminação e comunicação. Então, a nossa ideia é tentar fazer que em cada país tem um comunicólogo local para alertar a população, porque cada um fala uma língua e tem uma cultura. A nossa cultura a gente está aprendendo, Facebook é para o idoso, Instagram é para o mais jovem, TikTok é não sei o quê. Então, a gente está aprendendo. E cada país tem na Escócia, por exemplo, eles gostam de Twitter. Então, tem que ter a gente aprendeu que essa comunicação tem que melhorar. Por quê? Para o paciente ter empoderamento para conhecer o seu sistema de saúde e saber cobrar por ele. A outra coisa é a advocacia, sabe? O paciente tem direito. O paciente tem que saber. Paciente não é só para fazer pesquisa, tá? Eu acho que você não olhar o paciente como um objeto só de, vamos dizer assim, uma pesquisa de interesse pessoal, não. O que o paciente quer? Vamos ouvir o que ele quer, entendeu? Eu acho que falta um pouco disso também. Aquele que quer tratar e aquele que não quer. E pelo que eu estou entendendo, o Headspace ele está tentando... Não, ele é um grupo de estudo, ele é uma pesquisa, mas ele está tentando ir realmente para ajudar um pouco na prática também, né? Ele tá vindo aqui para a prática, para ter impacto na prática clínica também, né? Sim. É isso? Sim, porque a adesão ao tratamento também, porque o paciente não desistir do tratamento. Quanto mais ele conhecer sobre o seu tratamento, ele vai aderir melhor. Não é questão dele ser melhor amigo do médico, não. É de conhecer o que é o tratamento. E o médico vai ter que trazer isso com mais clareza para ele. Então, nós já estamos participando de algumas reuniões com grupos de advocacia, justamente para saber... O senhor entrou no projeto Headspace, o senhor sabe por quê? O que o senhor está fazendo aqui? Porque eu estou com medo de não ser tratado direito se eu não participar do projeto. Muitos participam porque têm medo do médico não fazer o tratamento que ele espera, entendeu? Tem esse mal-estar que a gente percebe também. Não, eu acho que é fantástico essa ideia e essa aproximação do impacto
para o dia a dia do paciente. Não só a gente ter números para a gente saber resultados, é importante a gente saber da genômica, da biópsia líquida, claro que isso é importantíssimo, mas isso tudo só se justifica se a gente tiver impacto para o paciente no futuro ou agora. Né? Então, eu acho que é por isso que vocês estão com apoio aí do IARC, do OMS, da União Europeia, por isso eu acho que a intenção realmente é sensacional e tomara que daqui a uns anos a gente volte com esses resultados, assim, e a gente possa participar cada dia mais, né, levando isso. Eu queria só, a Rejane Maria Paula falou que está te agradecendo por compartilhar tanta experiência, trazendo reflexão no dia a dia para o centro do problema. Flávia Fiorini, Flávia é uma fonoaudióloga de Minas, de BH, casou e foi para o Rio, mas é uma querida, ótima fonoaudióloga de cabeça. A Marta, da Argentina, a Eveline está falando aqui que Marta está aqui também. Legal. E a Eveline colocou aqui uma pergunta que é para a gente refletir, né? Qual que é o papel da mobilização dos conselheiros de saúde para agilizar essa parte do sistema, né? Eu acho que a questão nem é só esse papel do conselheiro de saúde, até como é que a gente chega nesses conselheiros de saúde. Então, a gente tem lá o CONASENS, o estadual, o municipal, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Então, e tem toda essa hierarquia. E como é que a gente poderia chegar nesses conselheiros para mobilizar? É um processo burocrático e democrático, vamos falar das duas formas, né? Ao mesmo tempo que ele é democrático, ele é burocrático, porque ele segue uma série, pega primeiro as UBS, cria o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, vem para a Conitec. Então, é uma jornada que, às vezes, ela não é rápida. Porque, na realidade, se a gente for esperar, nós temos que estudar isso juntas, Maria Paula, a gente depois pode até marcar um bate-papo, que tudo começa pelo município. O município tem que querer, então você leva a pauta no Conselho Municipal de Saúde, depois vai para o Conselho Estadual de Saúde e depois leva para o Nacional. Só que não é uma pauta de interesse só municipal, é uma pauta de interesse nacional. Então, a gente tem que criar formas de saltar e para alguns tipos de tumor, e eu vou colocar aqui principalmente o câncer de cavidade oral. Claro que a orofaringe é fundamental, claro que laringe no Brasil, laringe é muito frequente, é fundamental também, mas se fosse para a gente priorizar, talvez o câncer de cavidade oral, tendo em vista que o Brasil é um país com grande contingente de dentistas que a gente pode ajudar a capacitar, e tem ali os PSFs com dentista, então acho que a gente tem uma responsabilidade de talvez criar uma política aí de priorização do câncer de boca no país, né? Eu acho que a gente tem que entender como é que a gente vai fazer isso, eu acho que isso vai além do escopo dessa live aqui, né? Sim. Rodrigo está colocando aqui, sou cirurgião dentista da atenção secundária. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ótimo sua participação. Ele coloca, considero a responsabilidade do diagnóstico tardio dividida entre a procura tardia por parte do paciente, concordo, e pouca capacitação dos profissionais quanto ao diagnóstico. Você sabe, Rodrigo, que uma vez o Alan pode estar aí ainda, uma vez eu conversei isso com o Alan. O Alan, que é da Unicamp, lá de Piracicaba, que é um monstro assim, de pesquisador maravilhoso. E uma coisa que eu queria saber é qual que é a pauta a emenda do curso de odonto nesse sentido, qual que é o treinamento para câncer de boca, porque o dentista, muitas vezes, eu vejo assim, o cuidado muito do dente, assim, mas às vezes deixa passar algumas questões. Estou falando de uma forma geral, não estou falando vocês que são mais especializados e tudo, mas às vezes algumas lesões de boca passam, né? Mas eu acho que cada dia mais a gente tem que lutar e participar dessa questão que a Maria Paula está falando, da comunicação, né? Nisso. Para ajudar a chegar a informação para os profissionais de saúde também, não somente para os pacientes.
A Eveline coloca no próximo congresso, estamos pensando em abrir espaço para a participação dos pacientes e jornalistas em sessões especiais. Eu também acho, sabe, Eveline, paciente, jornalista e que só uma parte assim, mais, talvez, dedicada à multidisciplinaridade, né? Assim, onde que o dentista vai ter a sua parte. Quando a gente criou o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, Maria Paula, todo grupo brasileiro, seja de câncer de mama, seja de câncer ginecológico, seja de tórax, né? De câncer de pulmão, esses grupos eles são muito dedicados ao médico, né? Eles são, só a maioria deles é mais médico. No GBCP, não, a metade é médico, mas muitos também, muitos membros, mais da metade um pouco, são profissionais não médicos, né? Então, profissionais de saúde, dentista, fono, assistente social, psicólogo, fono eu já falei, então, físio, nutricionistas. Então, por que isso? Porque eu acho que nenhuma outra especialidade exige tanto da multidisciplinaridade igual a cabeça e pescoço, né? Então, por isso que não justificava a gente fazer um grupo médico, somente médico, e sim envolver todos. Então, e o nosso congresso, que é agora em março, vai fazer propaganda aqui antes que eu esqueça, Maria Paula, só 24 de março é o nosso terceiro fórum multidisciplinar de câncer de cabeça e pescoço. E no dia 25, que é no sábado, é o simpósio, o 5º simpósio do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço. E o tema esse ano, sabe qual que é, Maria Paula, que a gente colocou? Equidade e inovação. Como é que a gente vai fazer equidade? Ou seja, a gente está tendo inovação todo dia, um teste novo, genômica, droga nova, isso. E como é que a gente vai aplicar a equidade, que é obrigação nossa enquanto trabalhadores no Brasil, que a gente sabe que o princípio do SUS um dos princípios é a equidade. Então, como é que vai balancear equidade, equilibrar equidade e inovação? Então, esse é o tema do Congresso, em todas Muito as aulas do país. Muito bom, E eu queria só falar uma coisinha aqui, que eu me lembrei, mas eu falei, não, vou trazer isso. Eu discuti recentemente com o pessoal do INCA sobre as estimativas. E por quê? Eu falei com a coordenadora, falei, a estimativa de câncer de cavidade oral, ela está incluindo câncer de orofaringe. Exato. Ela falou, como assim? Falei, claro, você está falando que é cavidade oral, mas ali tem quantos por cento de orofaringe? Aí nós fizemos uma proposta de que, por favor, separasse cavidade oral de orofaringe, porque a gente não sabe como é que é o câncer de orofaringe no Brasil. Só nesses trabalhos que são feitos, hospitalares, que o Ferrari fez, o Kowalski fez, essas coisas assim que a gente faz dentro do hospital. Mas na população a gente não sabe. Inclui o CID, né, pessoal? Então, no Brasil, quando a gente fala assim, tem 11 mil casos de câncer de boca, não é boca somente, é boca e orofaringe. E isso para a gente é complicado, são doenças diferentes, com às vezes fatores de risco diferentes, claro, cigarro em comum e a bebida em comum entre eles, né? Então, eu concordo com você, tem que separar mesmo. Deixa eu Vamos ver colocar se para a próxima vai ser separado, né, Aline? Tomara, né? Ou então a gente pode, talvez, conversar com o pessoal do RHC e já pedir uma publicação separada. Isso não é difícil, né? Talvez a gente possa ligar. Eu acho que via RHC a gente já consegue mostrar essa necessidade, né, Aline? O Vi Machado coloca que os cirurgiões dentistas apontam falta de materiais para biópsia das APS. E outra questão apontada pelos profissionais foi a necessidade do retorno da contrarreferência por parte da atenção terciária. Nossa, você falou muito bem, viu, Vi Machado? Concordo com você nessa questão da contrarreferência, porque eu trabalho na atenção terciária, eu não trabalho agora no SUS mais, mas a gente realmente não tem essa dificuldade, tinha essa dificuldade de fazer. E sobre o material, só para uma curiosidade, a Luciana é a dentista que trabalha com a gente aqui, a gente fez um estudo uma vez que a gente treinou os dentistas para diagnóstico precoce. E qual não foi a nossa surpresa que muitos desses dentistas, quando vieram aqui para fazer o treinamento, aqui no CACOM, muitos não tinham pinça de saca bocada. Olha isso. Então, nós fizemos o treinamento, mas a gente tem que ajudar
Fazer biópsia. Na compra da pizza. A Eveline coloca que teve uma publicação recente do INCA sobre os dentistas podem identificar possíveis sintomas e indicações suspeitas de câncer de cabeça e pescoço. Sim, essa é uma publicação, a gente pode até levantar ela depois e fazer lá dentro do grupo um resumo dela. Uhum. O Podestá coloca aqui no INCA somente em 2026. Ela no Paris, né? Mas talvez a gente consiga fazer um adendo, Podestá. Vou tentar mobilizar isso. A Estela da FOSP, eu vi aí, não sei se você viu, a SVP, a Estela, é diretora da FOSP aqui de São Paulo. Ela disse que pode ajudar a fazer de orofaringe. Estela, você não tem noção tanto que eu admiro a FOSP. Eu sou de Minas, eu adoro o RHC de Minas, claro, Berenice, que agora aposentou e tudo, mas a FOSP, para mim, uma vez teve um comentário que a FOSP ia ser fechada, eu falei que de forma nenhuma. Vocês fazem um trabalho maravilhoso e com os dados de vocês a gente guia muito das nossas condutas aqui no GBCP, porque a gente está tentando levantar mais dados ainda. Parabéns, viu? Deixa eu ver, a Bia coloca essa questão que a gente falou, que não foi separado de novo, né? A orofaringe. Nós estamos partindo aí, Maria Paula. Faltam 8 minutos para a gente terminar e não sei se você sabe, mas o Instagram derruba a gente. Então a gente pode, não sei se está derrubando ainda, mas o Instagram, a live é 1 hora, então ele derruba a gente. Tá. Então a gente tem que partir para algumas perguntas finais. Tá bom. A Eveline colocou mais cedo aí sobre os canais de mídia do Headspace. Eveline, se você puder colocar de novo aí os canais de mídia do Headspace para o pessoal entrar. Então, o Instagram é Headspace, a Eveline vai colocar aí. E também do GBCP, vocês estão vendo aí, é esse canal aí. Eu acho que o Headspace também tem o YouTube, né? Então tem o YouTube também. Essa live a gente pode subir ela para o YouTube do Headspace e nós vamos subir ela para o YouTube do GBCP também. Uhum. Deixa eu ver aqui mais perguntas para a gente finalizar. Maria Paula, em termos de riscos evitáveis de câncer de cabeça e pescoço, você quer deixar alguma mensagem aí com a sua base no que vocês fizeram no Interchange, o que você quer trazer agora? Eu queria te ouvir nisso, sobre riscos evitáveis sobre o câncer de cabeça e pescoço aí no Brasil. Eu vou tentar correr aqui para seguir o manual. Bom, o que acontece? Os riscos conhecidos, hoje nós temos conhecidos, né? O tabagismo, o etilísmo, o HPV, a má higiene oral, a própria obesidade e o descaso com você mesmo, entendeu? Essa falta de cuidado, de amor próprio. Hoje eu estava preparando uma aula sobre estilo de vida e aí eu comecei a falar tabagismo, etilismo, eu falei, gente, mas estilo de vida não é só isso. É a sociedade onde que você mora. É o acesso que você tem à informação, a educação. Mamãe falava para mim, na China como os chineses, na Roma como os romanos. Então, depende de onde que você está, você vai ter o seu estilo de vida. Entendeu? Então, essa coisa de tirar o tabagismo, remover o tabagismo. Na Índia, não toma bebida alcoólica, né? No Catar, eles não podem beber. Coisa. Então, eu acho que promover o estilo de vida é tornar uma vida saudável. Uma vida saudável é não fumar, não beber bebida alcoólica em excesso e uma dieta menos calórica, com menos produtos ultraprocessados, diminuir a carne vermelha, ter uma dieta de consenso, entendeu? Mas isso eu acho que depende muito, sabe, Aline, de onde você está. Se for lá em Goiânia, tem que ter churrasco todo fim de semana. Entende? Em cada lugar é um jeito. Então, isso tem que ser dosado. E apesar disso tudo, ainda a gente tem muitos pacientes que a gente não sabe qual é o fator de risco, né? A gente tem aí uma leva de pacientes, principalmente às vezes mulheres, jovens, com câncer de língua, não associado ao HPV, não associado ao tabagismo. A gente faz a genética desses pacientes, a gente não tem uma alteração assim que justifique.
Então, realmente, a gente tem muita coisa para ser estudada. Eu acho que o Headspace tem um espaço enorme aí. Maria Paula, você falou aí dos locais, falou dos grupos. Se uma pessoa quiser, que está nos ouvindo, tem vários dentistas, fono, médico, se quiser participar de algum desses projetos, é aberto? Como é que é? Existe... Como é que é para participar do Headspace? Você pode entrar no site do IARC, a Eveline pode botar aí, e tem lá a página da web do Headspace, e você se candidata diretamente lá. Entendeu? Tá. Não é pessoalmente comigo. Entra na página web IARC, tá? Depois vamos ver se a Eveline consegue botar aí, senão IARC Headspace website. E lá tem um local que eu quero me candidatar. Aí eles vão ver o que a gente chama feasibility, se você tem condições de participar. Porque, às vezes, é pessoa física ou é institucional? Não, é pessoa física, mas se houver financiamento, vai sempre para a instituição. E a instituição, aqui no AC, o AC que recebe o dinheiro, mas é no meu nome, então eu posso gastar aquele dinheiro no que eu precisar. Tá. Por exemplo, eles pagam, eu não me lembro agora certinho, 500, eu não sei, acho que é dólares, é $500 por cada caso. Mas aí tem que ter uma... Claro, não. Eu acho que quem entra num estudo desse, nem o principal não é o dinheiro. Colaborar, né? Não é nem isso, e é secundário, ultra secundário nesse sentido aí. Você quer deixar sua mensagem final? Quero deixar primeiro, muito obrigada a você, Aline, pela oportunidade. Espero estar sempre juntas, entendeu? Estamos juntas, entendeu? E trazendo outras pessoas, vamos agregar o grupo daí de você com o Ala. O Ala já está com a gente agora também, sim, entendeu? Então, eu estou muito feliz porque a gente vai agregando pessoas e agregar sempre vai melhorar e dar mais chance de cura para o paciente. Muito obrigada. Certeza. Nós que agradecemos. Queria deixar aqui nosso agradecimento ao primeiro a Maria Paula, que é sempre tão disponível, uma pessoa tão ocupada, sempre tão disponível. Queria agradecer a Eveline, a turma toda do Headspace pela oportunidade. Falar que nós, do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, a gente está aberto para vocês, é um grupo aberto, é só entrar no gbcp.org.br. E cadastrar-se ou não, se você é profissional de saúde que trabalha com câncer de cabeça e pescoço. E a gente acabou agora de lançar só o nosso segundo livro, então, Manual de Oncologia de Cabeça e Pescoço. Esse é só dedicado a suporte e reabilitação, né? Então, a Maria Paula tem um capítulo de epidemiologia, mas tem de fono, tem de odonto, tem de nutrição, tem de toda a turma, porque o primeiro livro foi a parte mais médica, e esse segundo livro, realmente, ele veio para sanar essa parte, e convidar todos para o nosso evento, 24 e 25 de março, em São Paulo. Nós vamos colocar aí nas nossas mídias sociais o Save the Date. Maria Paula, muitíssimo obrigada, parabéns, eu admiro demais você, você sabe disso. Obrigada a todos que participaram, né? E fiquem bem, fiquem com Deus, e até a próxima. Beijo, obrigado. Beijo. Obrigado, Rejane, de Goiânia. Tchau, Rejane. Tchau, valeu, viu, gente? Valeu.